Pessoal, começando o estudo de inquérito policial com o seu conceito, né? É um procedimento investigativo instaurado em razão da prática de um ato criminoso, né? Composto por uma série de diligências feitas pela autoridade policial, na figura do delegado, que tem como objetivo obter elementos de prova, ou seja, a autoria e materialidade de quem praticou o ato delituoso, né? Para que o titular da ação penal possa propô-la contra o criminoso. O titular da ação penal, se for uma ação penal pública, Ministério Público. Se for uma ação penal privada, vai ser a vítima, o ofendido, que é a mesma coisa, ou seu representante legal. Ou seja, quando é cometido um crime, deve o Estado, por intermédio da Polícia Civil, buscar provas iniciais acerca da autoria e da materialidade, para apresentá-las ao titular da ação penal, já comentei, Ministério Público ou ofendido, a fim de que este, apreciando-as, decida se oferece a denúncia, no caso Ministério Público, ou a queixa-crime, ofendido ou seu representante legal, né? Ofendido, vítima, é a mesma coisa. Uma vez oferecida, né, a denúncia, a queixa-crime, que a gente chama de peça inicial acusatória, né? Uma vez oferecida, o inquérito policial acompanhará a peça inicial acusatória para que o juiz possa avaliar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para recebê-las. Ou seja, o Ministério Público oferece e o magistrado recebe. Ele recebe no sentido de passar por dois crivos, né? A rejeição liminar ou a absolvição sumária. Rejeição liminar é o artigo 395 do Código de Processo Penal. E a rejeição, a absolvição sumária, melhor dizendo, é artigo 396-A e 397 do Código de Processo Penal. Caso seja recebidas pelo juiz, ou seja, passou pelos dois crivos, do artigo 395 e do artigo 396-A/397, Código de Processo Civil, o inquérito policial acompanhará a ação penal, ou seja, ou a pública ou a privada, né? Ficando anexos aos autos do processo. Pode-se processo criminal. Pode-se, por isso, dizer que o destinatário imediato do inquérito policial é o titular da ação, ou seja, o Ministério Público ou o ofendido, né? Vai depender se a ação for pública, Ministério Público, se for particular ou privada, vai ser o representante legal ou o ofendido, a vítima. E o destinatário imediato é o juiz da ação do inquérito policial, né? O inquérito policial e termo circunstanciado. Inquérito policial, apurar infrações penais com pena superior a 2 anos. Para isso nós temos inquérito policial. O termo circunstanciado, infrações penais de menor potencial ofensivo. Termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, para crimes com pena máxima não superior a 2 anos. Pena superior a 2 anos, inquérito policial. E o termo circunstanciado para as contravenções penais. Termo circunstanciado, crimes com pena máxima não superior a 2 anos. E para as contravenções penais, artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Bom, o inquérito policial é instaurado para apurar infrações penais que tenham pena superior a 2 anos. Importantíssimo. IPC. Importante pra caramba. Bota uma caveira aí e bota o IPC exclamação. Importante saber essa diferença aí da prova subjetiva. Pô, a diferença do inquérito e o termo circunstancial. Termo circunstanciado de ocorrência, que a gente chama mais de TCO. TCO. Bom, o inquérito policial é instaurado para apurar infrações penais que tenham pena superior a 2 anos, já que no caso das infrações de menor potencial ofensivo, determina o artigo 69 da Lei 9.099 de 95, a mera lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. As infrações de menor potencial ofensivo são os crimes com pena máxima não superior a 2 anos e as contravenções penais previstas, elencadas no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Deve-se, todavia, que se a infração de menor potencial ofensivo cometida revestisse de alguma complexidade, inviabilizando sua apuração mediante termo circunstanciado de ocorrência, será excepcionalmente instaurado
o inquérito policial, que posteriormente será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Importante isso que eu falei, né? No direito nada é absoluto, né? Tudo é relativo, tudo depende. Olha só, vou repetir porque é importante. Deve-se, todavia, que, se a infração de menor potencial ofensivo cometida revestir-se de alguma complexidade, inviabilizando sua apuração mediante termo circunstanciado de ocorrência, será excepcionalmente instaurado o inquérito policial, que posteriormente será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Além disso, nos termos do artigo 41 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, todas as infrações que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher se apuram mediante inquérito policial, ainda que a pena máxima não seja superior a 2 anos. Então nós temos essas duas exceções aí em relação ao termo circunstanciado, ok? Então tá, marque lá IPC, Lei Maria da Penha, aí nós temos sempre que olhar com outros olhos, é sempre um outro viés de pena, né? Sempre agrava as penas, né? Apuração do crime de lesão culposa na direção de veículo automotor, pena máxima 2 anos. Bom, o crime de lesão corporal culposa, quando não há intenção, né, de cometer, cometido na direção do veículo automotor, quando é culposa, porque negligência, imperícia ou imprudência, tá? Artigo 303, Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, que a gente chama de CTB. É um dos que ocorrem com mais frequência no país. Crime de lesão corporal culposa cometido na direção do veículo automotor. É um lugar comum em toda e qualquer cidade, né? Como sua pena máxima é de 2 anos, a autoridade policial deve lavrar o termo circunstanciado, TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Por quê? Porque o inquérito policial é para apurar infrações penais com pena superior a 2 anos. O artigo 291 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, diz que a ação pública é condicionada, mas para a lavratura do termo circunstanciado não é necessária a prévia representação da vítima, que será acolhida posteriormente na audiência preliminar do GCRIM, Juizado Especial Criminal, a Lei 11.705 de 2008. Entretanto, efetuou algumas alterações do artigo 291 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tá? Estabelecendo que a ação será pública incondicionada se o agente tiver cometido o crime, primeiro, sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Segundo, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, em que a gente chama de racha, né? De exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Terceiro, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via de 50 km por hora. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 291 prevê que, em tais casos, deverá ser instaurado inquérito policial inquérito policial, já ia falar inquérito policial militar, porque eu era militar. Inquérito policial, autoridade civil. Isso que eu acabei de falar é importante, né? A Lei 11.705 de 2008 efetuou algumas alterações importantíssimas em relação ao artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro. Então você tem que ver se o vadimeco ele está atualizado, né? Com a referência ao artigo 291 com essa Lei 11.705, porque a ação pública será incondicionada, ou seja, o Ministério Público, né, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, não vai precisar nem de representação, né, do ofendido da vítima, que é uma autorização, um pedido, nem no caso, que não é o caso, mas a condicionada ela é por representação, né, ofendido vítima, ou a requisição do ministro da Justiça, requisição que é uma ordem, já foi falado isso em estudos nossos, aí está até no canal disponível. Bom, a ação será pública incondicionada se o agente tiver cometido crime em 3 situações: sob influência de álcool, né, ou qualquer substância psicoativa, participando em via pública de corrida, disputa ou racha, né, competição automobilística, enfim,
e trânsito em velocidade superior à máxima permitida para a via que é de 50 km, velocidade superior. E claro, um asterisco, né? Um IPC também bem grande em relação ao artigo, o parágrafo 2º do artigo 291, prevê que em tais casos deverá ser instaurado inquérito policial, ok? Vamos agora falar, deixa eu ver, estou com tempo aí, tô. Tratativa das características do inquérito, né? São as seguintes as características próprias do inquérito policial. Primeiro, ser realizado pela polícia judiciária, ou seja, polícia civil, no caso no âmbito estadual, e a polícia federal, no caso do âmbito da União, né? Aí vai depender se é estadual ou se for âmbito da União, será a Polícia Federal. A presidência do inquérito fica a cargo da autoridade policial, delegado de polícia ou, se for casos da União, né? Polícia Federal, vai ser o delegado da Polícia Federal, né? Que, para a realização das diligências, é auxiliado por investigadores de polícia, escrivães, agentes policiais, perícia, né? Perícia técnica, etc. Bom, a própria Constituição da República Federativa do Brasil, ela trata desse tema no artigo 144, parágrafo 1º, né? Estabelece que a Polícia Federal destina-se a apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, né? E exija repressão uniforme, segundo o que a lei dispuser. Isso em relação à Polícia Federal, a atuação dela. Cabe dessa forma, então, à PF, Polícia Federal, investigar todos os crimes de competência da Justiça Federal, bem como os crimes eleitorais. Importante isso, né? A questão, de repente, falar sobre crimes eleitorais e te induzir a Polícia Civil Estadual, porque a eleição foi naquele município, só teve aquele ali porque teve um problema, então a eleição foi separada, foi em outro mês, e aí aconteceu um crime eleitoral, quem vai apurar? Amigo, crime eleitoral, Polícia Federal, PT saudações. Já o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil nos brinda dizendo que as polícias civis, ou seja, de cada estado, âmbito estadual, né, dirigidas pelo delegado de polícia de carreira, né, ou seja, concursados, incumbem, ressalvada a competência da União, né, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. A exigência de que o cargo de delegado seja exercido por autoridade de carreira pressupõe que sejam concursados, não sendo mais possível a nomeação de delegados de polícia sem concursos por autoridades políticas. Os membros do MP, Ministério Público, né, podem acompanhar as investigações do inquérito. Isso está previsto, né, essa autorização está prescrita no artigo 26, inciso 4, da Lei 8.625 de 93, e até instaurar procedimentos investigatórios criminais na promotoria. Contudo, se instaurado inquérito no âmbito da Polícia Civil, ou seja, estadual, a presidência caberá sempre ao delegado de polícia e, em hipótese alguma, a órgão do Ministério Público. Importante, vou até ler de novo. Os membros do Ministério Público podem acompanhar as investigações do inquérito, está lá, esse embasamento jurídico, está lá no artigo 26, inciso 4 da Lei 8.625 de 93, e até instaurar procedimentos investigatórios criminais na promotoria. Porém, se instaurado inquérito no âmbito da Polícia Civil, a presidência caberá sempre ao delegado de polícia e, em hipótese alguma, a órgão do MP, Ministério Público. O fato de determinado promotor de justiça acompanhar as investigações do inquérito não impede de propor ação penal pública, não sendo considerado, por tal razão, suspeito ou impedido. Nesse sentido, o que embasa é a súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça, súmula 234, in verbis, abre aspas, a participação do membro do Ministério Público na fase investigativa
criminal não acarreta seu impedimento ou suspensão para o oferecimento da denúncia, né? Para ele mover ação penal pública. É claro que quando ele fala que participação de membro do Ministério Público é o promotor de justiça. Bom, atenção, IPC e caveira, pode colocar aí. Quando ocorrer crime militar, será instaurado inquérito policial militar, de responsabilidade da própria polícia militar, ou seja, não será instaurado inquérito policial, tá? Então vamos lá, ocorreu um crime militar, será instaurado inquérito policial militar, de responsabilidade da própria polícia militar ou das forças armadas, dependendo do autor da infração, né? Se for da polícia militar ou se for um militar das forças armadas. Forças armadas, marinha, exército e aeronáutica, né? Polícia militar, nós temos aí a PM, né, que é estadual, e seus bombeiros também, né, que perfazem as fileiras aí da polícia militar. Igualmente, não será instaurado inquérito policial quando for cometido o crime por membro do MP ou juiz de direito, hipótese em que a investigação ficará a cargo da própria chefia da instituição ou do judiciário. Atenção, eu estou aqui uns 3 minutos falando da onde não se aplica o inquérito policial, né? Cometido na polícia militar, né? Ou nas forças armadas, por militar das forças armadas, né? E também quando for cometido crime por membro do MP, do Ministério Público, ou juiz de direito, hipótese em que a investigação ficará a cargo da própria chefia da instituição ou do Poder Judiciário. Caveira nesse tópico aí, né? Que é uma maneira de falar assim, olha, nós não vamos, não teremos inquérito policial nessas situações, nessa. Bom, a segunda situação, caráter inquisitivo, como característica do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento investigativo, em cujo o trâmite não vigora o princípio do contraditório. Já falei sobre isso, né? No preâmbulo desse nosso estudo em conjunto, né? Eu já falei logo. É uma fase pré-processual, uma fase executiva administrativa. Não tem ampla defesa, não tem contraditório. Bom, o inquérito é um procedimento investigatório em cujo tramitar não vigora o princípio do contraditório, que, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil, só existe após o início da efetiva ação penal, né? O contraditório e ampla defesa só vai acontecer no início efetivo da ação penal, pública ou privada, quando já formalizada uma acusação admitida, recebida pelo Estado juiz, ok? E o Estado juiz vai exercer o seu jus poniendi, né? O direito de persecução penal. A propósito, sendo a sindicância ou inquérito simples, procedimento de aferição da procedência ou não da notícia crime, incabível reclamar contraditório de provas por conta do direito à ampla defesa. Tá? Esse foi o entendimento do STJ, ministro Edson Vidigal. Apesar do caráter inquisitivo, que torna desnecessário a autoridade policial intimar o investigado das provas produzidas para que possa rebatê-las, é possível que ele proponha diligências à autoridade ou apresente documentos que entenda pertinente, cabendo à autoridade decidir acerca da realização da diligência solicitada ou juntada do documento. A própria vítima da infração penal também possui esse direito de requerer diligências. Com efeito, estabelece o artigo 14 do Código de Processo Penal, que, abre aspas, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, indiciado, né, ou acusado, né, qualquer diligência, lembrando que réu só depois do recebimento da ação penal pública pelo juiz ou privada, né, quando nós temos um processo penal, aí você pode chamar de réu. O indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não, a juízo da autoridade, ou seja, a autoridade policial competente. Quem faz diligência é o delegado, a autoridade policial. Em caso de indeferimento, né, desse pedido de diligência pela parte, tanto a vítima, o ofendido, ou o acusado, o indiciado, poderá posteriormente requerer a providência ao juiz ou ao promotor de justiça, já que o delegado falou que não vai fazer, né?
uma vez que a autoridade policial é obrigada a cumprir as determinações dessas autoridades lançadas nos autos. Qual autoridades? Promotor de justiça ou juiz, quando eles solicitarem uma diligência. Tá? O delegado tem que fazer, né? Bom, atenção. O que eu vou falar também agora é IPC, importante pra caramba. Justamente por não abrigar o contraditório, nem a ampla defesa, é que o inquérito não pode constituir fonte única para a condenação, sendo sempre necessária alguma prova produzida em juízo para, em conjunto com o inquérito policial, embasar a procedência da ação penal. Tal entendimento que se encontrava pacificado na jurisprudência, consagrou-se legalmente com o advento da Lei 11.690 de 2008, que conferiu nova redação ao artigo 155 do Código Penal, lá no seu caput, tá? Estabelecendo que, abre aspas, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Importante, ok? É evidente que o caráter inquisitivo do inquérito não torna possível a autoridade policial realizar diligências ilegais, como escutas telefônicas clandestinas, né? Torturas para obtenção de provas ou confissões ou outras similares, sob pena de responsabilização criminal e nulidade da prova obtida de forma ilícita. Bom, a terceira característica que nós temos é o caráter sigiloso. De acordo com o artigo 20, Código de Processo Penal, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Resta claro pela leitura do dispositivo do artigo 20 do Código de Processo Penal que sua finalidade é a de evitar que a publicidade em relação às provas colhidas ou aquelas que a autoridade pretende obter prejudique a apuração do caso, né? A apuração da autoria e materialidade, né? Essa regra, artigo 20 do Código de Processo Penal, porém, perdeu parte substancial de sua relevância na medida em que o artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB, confere aos advogados o direito de examinarem qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquéritos findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Ademais, vamos ler agora o que diz a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que determina que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Esta súmula deixa claro que os defensores têm direito de acesso somente às provas já documentadas, ou seja, já incorporadas aos autos. Essa mesma prerrogativa não existe em relação às provas em produção, né? Aquela da diligência ainda, está diligenciando e a defesa vai junto? Óbvio que não. Como, por exemplo, a interceptação telefônica. Por isso, evidentemente, tornaria inócua a diligência em andamento. Ou seja, essa mesma prerrogativa não existe em relação às provas em produção, como, por exemplo, a interceptação telefônica. Por isso, evidentemente, tornaria inócua a diligência em andamento. Já pensou? A defesa sabe que o delegado vai botar uma escuta telefônica, vai avisar para o cliente dele, olha, vamos botar uma escuta telefônica no seu telefone celular, nem não usa nada. Pô, lógico que não, né? Bom, tem direito somente acesso às provas já documentadas, incorporadas aos autos, ou seja, a defesa ou o advogado de defesa ou o defensor, caso ele não tenha dinheiro. Atenção! O que eu vou falar também agora é IPC. Além de ter acesso aos autos, o defensor também poderá estar presente no interrogatório do indiciado e na produção de provas testemunhais. Não poderá, contudo, fazer reperguntas, dado o caráter inquisitivo do inquérito.
A presença do advogado em tais oitivas confere maior valor aos depoimentos, pois é comum que os réus, após confessarem o crime perante o delegado, aleguem em juízo que o documento foi forjado ou que foram forçados a confessar. A presença do defensor no interrogatório, entretanto, retira a credibilidade dessas afirmações do acusado. Bom, quarta característica, o inquérito é escrito. Todos os atos do inquérito policial devem ser reduzidos a termo, para que haja segurança jurídica, né, em relação ao seu conteúdo. É o que diz a regra do artigo 9º do Código de Processo Penal, né, de modo que não se admite, por hora, que o delegado se limite a filmar os depoimentos e encaminhar cópias das gravações ao Ministério Público. Segundo o artigo 9º do Código de Processo Penal, abre aspas, todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade, num só processado. E a quinta característica, ou seja, ele é dispensável. Ah, mas chegou até aqui, a quinta, ele é dispensável. A existência do inquérito policial não é obrigatória e nem necessária para o desencadeamento da ação penal. Há diversos dispositivos no Código de Processo Penal permitindo que a denúncia, quem faz é o Ministério Público, ou a queixa, quem faz é o ofendido ou seu representante legal, né, sejam apresentadas com base nas chamadas peças de informação, que, em verdade, podem ser quaisquer documentos que demonstrem a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade da infração penal. Exemplo, sindicâncias instauradas no âmbito da administração pública para apurar infrações administrativas, onde acabam também sendo apurados ilícitos penais, de modo que os documentos são encaminhados diretamente ao Ministério Público. Ora, com a finalidade do inquérito é justamente colher indícios, torna-se desnecessária a sua instauração, quando o titular da ação já possui peças que permitam sua imediata propositura, né? O artigo 28 do Código de Processo Penal expressamente menciona que o Ministério Público, se entender que não há elementos para oferecer a denúncia, deverá requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação. Quando as últimas, entretanto, em relação às peças de informação, se o Ministério Público considerar que as provas contidas nas peças de informação são insuficientes, mas que novos elementos de convicção podem ser obtidos pela autoridade policial em diligências, poderá sim requisitar a instauração de inquérito policial, remetendo à autoridade as peças que estão em seu poder. Da mesma maneira, o artigo 39, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que prevê que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito dos crimes de ação penal pública condicionada se com a representação forem apresentados documentos que habilitem o imediato desencadeamento da ação. Ok? Por fim, o artigo 40 do Código de Processo Penal prevê que os juízes e os tribunais encaminharão cópias de documentos ao Ministério Público quando, nos autos ou papéis que conhecerem no desempenho da jurisdição, verificarem a ocorrência de crimes de ação penal pública. O Ministério Público, ao receber tais peças, poderá de imediato oferecer denúncia ou, se entender que são necessárias diligências complementares, requisitá-las diretamente ou requisitar a instauração de inquérito policial, remetendo à autoridade as peças que se encontrarem em seu poder. Qual autoridade? Autoridade policial, que é o delegado. Bom, características do inquérito, O delegado exerce a circunscrição, ou seja, diligência em circunscrição através de carta aplicatória, Vamos lá, características do inquérito. Realizado pela Polícia Judiciária Federal, se for no âmbito da União, Estadual, Polícia Civil. Característica do inquérito, inquisitivo. Característica do inquérito, sigiloso. Característica do inquérito, forma escrita e prescindível à propositura da ação, ou seja, peça de informação. Mas prescindível, por quê? Porque ele é desnecessário, ele é dispensável. Essa é uma questão de prova. É imprescritível, imprescindível, prescindível. Prescindível, ou seja, desnecessária, prescindível,
desnecessária. Imprescindível, pô, necessária, por ser imprescindível, por ser necessário. No nosso caso, o inquérito policial ele é prescindível à propositura da ação. Essa palavra confunde porque não faz parte do nosso vocabulário diário. Ok? Eu falei aqui, delegado exerce a circunscrição, diligência em circunscrição alheia, através de carta precatória. Tá aqui, a letra que eu fiz aqui foi muito pequena e eu quase não estava vendo. Então, ficamos por aqui e até o próximo encontro, dando continuidade ao inquérito policial.